Olá, paz seja com você, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui ao curso Conhecendo o Pai e o Filho. Hoje eu trago um tema muito especial, um tema abençoado, mas também controverso. Vou falar sobre um só Deus e uma só divindade. Um texto, um tema, que fala aí sobre a unicidade do nosso Deus. E para começar falando sobre esse tema, gostaria de falar um pouco com você, sobre o termo um só, esse termo um só, expressão um só, um só Deus, um só Senhor e por aí vai. O termo um só, quando vem acompanhado de um substantivo, de um nome, ele pode ter dois significados, dois sentidos. Ele pode ter um sentido literal, ao pé da letra mesmo, ok? Que não precisa você interpretar. Quando o sentido de um só tem sentido de único, de singular, de sem igual, muitas vezes no contexto. Por exemplo, eu tenho um só livro. Então eu apresento aqui para você, a quantidade aqui, um só livro, o numeral aqui, tem um só livro. Não tem outro como esse aqui, sem igual, tem um só. Você não precisa interpretar esse sentido, é só você ver o que eu estou falando para entender, certo? Vale lembrar que na Bíblia também, um só ou único tem sentido também de especificar um ser como algo sem igual. Vou dar um exemplo aqui. O anjo apareceu a Abraão e chamou Isaac de único filho de Abraão, enquanto Abraão ainda tinha Ismael. Como o anjo falou único filho se Abraão tinha Ismael? Único filho no sentido de sem igual. Como ele, não havia nenhum. Filho da promessa, filho com Sara, e como esse daí não havia nenhum, certo? Então a palavra um só tem sentido também de especificar um ser como sem igual, como único e sem igual, certo? Na Bíblia, no sentido literal. O termo um só ou único, em alguns contextos da Bíblia, tem sentido figurado também, certo? Nesse caso você precisa interpretar, você precisa entender o sentido ali, interpretando, tá? Os teólogos chamam esse conceito de unidade composta, quando mais de um ser, uma pluralidade de seres, representa uma unidade, tá? Por apresentar o mesmo propósito, o mesmo coração, uma mesma mente. Vou dar um exemplo. Na Bíblia, homem e mulher são representados, na Bíblia como uma só carne. O homem e a mulher será uma só carne, diz a palavra. Como assim? Duas pessoas, uma só carne. Você tem que interpretar isso aí, é sentido espiritual, ok? Para compreender o sentido de um verso como esse, você precisa interpretar, certo? Outro exemplo, em João 17, 21, Jesus diz ali que os discípulos, os 12 discípulos, Mateus, João, Tiago, os 12 ali, os discípulos, ele próprio, Jesus, e o Pai, era um só, deveria se tornar um só. Como 12, vamos lá, 12 pessoas, mais uma, 13, mais outra pessoa, 14 pessoas sendo um só, como assim? Aí você tem que interpretar, certo? Do mesmo modo, quando Jesus fala eu e o Pai somos um ali, você tem que interpretar para entender o sentido. Isso é uma unidade composta, isso é um só no sentido figurado. Não dá para você entender isso aí na literalidade, ok? Certinho? Fica a dica aí para vocês. Até o primeiro século, a crença monoteísta do povo de Deus. Quando eu falo povo de Deus, eu estou falando do povo de Deus que começou ali com Adão, seus filhos, a sua descendência. Ou melhor, explicando melhor, se você olhar a descendência de Jesus ali, certo? Nos livros do Evangelho, você vai perceber a descendência de Jesus, Enoque, e aí vem, Adão. Se você olhar a descendência desse povo, dessa linhagem de Jesus, e o povo a que essa descendência pertenceu ou passou a pertencer, você vai entender do que eu estou falando. Esse povo aí, que veio aí no contexto do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, povo de Israel,
esse povo que tinha uma crença monoteísta, um só Deus, certo? Esse povo aí acreditava que o termo um só, era um só mesmo, no sentido literal, certo? E isso que eu estou falando para você é um fato, não estou falando uma bobagem aqui para você. Se você pesquisar de Adão até o primeiro século, você vai perceber que sempre teve um povo monoteísta na Terra. E a crença desse povo era que um só Deus era uma só pessoa, no sentido literal mesmo, tá? Uma só divindade, um só Deus. A saber, no contexto lá, era o nosso Pai Celestial, nosso Deus. E quem revelou essa verdade a esse povo? Vamos ler o que o profeta Isaías fala sobre esse tema? Vamos lá? Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Olha aí, eu sou Yahvé, traduzindo aí Senhor pelo nome de Deus, como você já estudou aí. Eu sou Yahvé e não há outro Yahvé. Em outras palavras, eu sou incomparável, eu sou inigualável. Ninguém pode se comparar a mim, né? Parafraseando aí o texto. E continuando, o texto diz: fora de mim não há Deus fora de mim. Além de mim, ninguém pode ser chamado de Deus com sentido de divindade, tá? A gente vai estudar e vai perceber que a palavra Deus tem outro sentido também, mas Deus com sentido de divindade, ninguém pode ser chamado de Deus, certo? Segundo esse texto. Essa revelação que você acabou de ver do profeta Isaías foi passada para o seu povo. É uma revelação da verdade de Deus ao seu povo. Perceba comigo aí, que é uma revelação de forma explícita e literal. Não precisava o povo interpretar um texto aí que está claro, certo? Se Deus fala aí, olha aí, Fábio, Maria, Paulo, Pedro, fora de mim não há Deus, não chame nenhum outro ser de Deus. Eu não posso chegar para o Senhor lá e falar: Senhor Deus, explica de novo aí que eu não entendi. Se eu falar para você, o Bolsonaro é nosso único presidente, não tem outro presidente além do Bolsonaro. Aí você vai chegar em mim e falar: eu não entendi, explica de novo. Poxa vida, aí você está com um problema, né? Não entendeu uma coisa tão clara? Precisa interpretar isso aí? Claro que não, né? Claro que não. A verdade sobre a unicidade de Deus, unicidade tem a ver com um, né? Um só, único, ok? Singular. A verdade sobre a unicidade de Deus foi revelada de forma clara e explícita ao povo de Deus no contexto do Antigo Testamento. E essa revelação foi o próprio Deus que se revelou assim ao seu povo. Porque o povo judeu, o povo monoteísta lá, né, o povo de Israel, acreditava que Deus era uma só pessoa, um só, no sentido literal. Porque o próprio Deus se revelou assim ao povo. Essa crença aí deles, que esse povo tinha aí, não surgiu do nada. Surgiu porque o próprio Deus se revelou ao povo de tal maneira. A verdade sobre a unicidade de Deus, prezado irmão, era uma verdade revelada ao povo. Olha, você não pode comparar uma verdade revelada com uma verdade implícita, com a verdade oculta. No contexto do Antigo Testamento, havia algumas verdades que estavam ocultas, estavam implícitas, e que no Novo Testamento, tanto Jesus quanto os apóstolos revelaram essas verdades que estavam ocultas no contexto do Antigo Testamento. Contudo, porém, no entanto, a verdade sobre a unicidade de Deus não era uma verdade oculta, não era uma verdade abstrata no contexto do Antigo Testamento. Era uma verdade revelada, e tem mais, revelada de forma explícita e claramente ao povo. Tanto é verdade que no contexto do Antigo Testamento não havia controvérsias sobre a questão da unicidade de Deus. Deus era uma só pessoa, a divindade era um só ser e pronto, não havia polêmica, não havia sobre esse tema divergência de pensamento. Todos pensavam de
de uma só maneira ali em Israel. Deus é uma só pessoa. Simulando uma entrevista aí, eu estou simulando aqui uma entrevista para você entender esse conceito melhor. Por exemplo, imagine que você iria no contexto do Antigo Testamento entrevistar Abraão, Isaac e Jacó, certo? E os servos de Deus lá. Abraão, Isaac e Jacó, quem é a sua divindade? Qual seria a resposta dele? O Pai. Se você insistir só o Pai, Abraão, Isaac e Jacó, só o Pai, eles iriam responder, só o Pai é minha divindade. Se você chegasse a Moisés e falasse, Moisés, quem é a sua divindade? Ele iria responder, o Pai. Só o Pai, Moisés? Só o Pai. E assim, com essa mesma entrevista, se você fizesse aos profetas e a todo o povo de Israel, claro, o povo de Israel quando eles estavam ali obedientes a Deus, né? Porque quando eles estavam desobedientes, quando eles estavam apostatados, é lógico que eles iam falar um monte de divindade aí, mas enquanto estavam obedientes a Deus, povo de Israel, Jeremias, profeta Jeremias, Daniel, Ezequiel, quem é a sua divindade? Eles iriam responder sem sombra de dúvida, a minha divindade é o Pai. Nossa, mas só o Pai, enquanto todas as nações têm mais de uma divindade, só o Pai. Tem certeza? Só o Pai. Então essa crença, como eu falei, isso é importante vocês frisarem aqui. Essa crença aí, esse modo de pensar, essa interpretação veio desde Adão, certo? Desde Adão. Deus sempre teve um povo que assim acreditava. Vamos ver o que Jesus falou sobre o assunto? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Preste atenção no texto. Jesus disse, o vosso Pai é o meu Pai. E esse mesmo que é o meu Pai e vosso Pai, esse mesmo é o vosso Deus e o meu Deus. Em outras palavras, Jesus está se identificando com o povo de Israel. Os discípulos aí, que Jesus está conversando com esse texto aí, os discípulos representam um povo, o povo de Israel, ok? E que, como nós vimos, a fé, a crença desse povo aí, veio lá do passado, veio desde Adão. Quando Jesus falou ali, ó, o vosso Deus é o meu Deus, certo? O Deus, a mesma pessoa que é Deus de vocês, também é o meu Deus. O que Jesus está querendo dizer aí? O que Jesus está querendo dizer aí? Jesus está querendo dizer que a fé dele, a fé de Jesus, a crença de Jesus, a interpretação de Jesus sobre a divindade é a mesma do povo de Israel. Um só Deus é uma só pessoa, uma só divindade é um só Deus, certo? Jesus confirmou essa fé, essa crença do Antigo Testamento. Fazendo a nossa simulação aqui, se você no primeiro século fosse entrevistar o nosso Senhor Jesus e falasse, Senhor Jesus, olha, Senhor Jesus, quem é a sua divindade, Senhor Jesus? Ele ia falar, a minha divindade é o Pai, é o teu Deus e é o meu Deus também. Senhor Jesus, só Ele é a sua divindade, só, tá? Porque o Deus de Jesus era o mesmo Deus dos discípulos, que era o mesmo Deus do povo de Israel, que era o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que era o mesmo Deus de Enoque, que era o mesmo Deus de Matusalém, que era o mesmo Deus dos profetas do Antigo Testamento, dos sábios e profetas do povo judeu, era o mesmo Deus de Jesus. Certo? Prezado irmão, o Deus de Jesus, o Deus dos discípulos e do povo de Israel, não era Deus trino. Certo? Não era Deus trino, era Deus uno. Coloca isso na sua cabeça. É um grande erro acreditar que a verdade revelada pelo próprio Deus ao seu povo no contexto do Antigo Testamento, que essa verdade aí era uma meia verdade, né? Como muitos pensam. Se o Pai disse que fora dele não há outro Deus, não há Deus fora dele, pronto, é ponto final, não há controvérsia nisso. Não tem que discutir, não tem que debater esse tema. É ponto final. Tá? Como muitas pessoas, muitos teólogos entendem. Entende assim. Vou imaginar aqui, ó. Imagina que esse livro aqui seja a verdade revelada por Deus ao seu povo no contexto do Antigo Testamento. Então Deus fala lá, aqui, ó.
Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso aqui é a verdade. Deus revela a verdade. Tá? Revelou a verdade ao povo lá. Qual que é a verdade que Deus revelou? Que Deus é uma só pessoa. Como você viu lá no profeta Isaías, fora de Yahvé, fora do Pai, não há Deus. Não tem outro Deus além dele, certo? É único e sem igual. Então Deus revelou aqui ao povo essa verdade. O que seria certo os cristãos admitirem? Que quando Jesus veio, que vamos imaginar a mensagem de Jesus aqui. Jesus veio para ampliar essa mensagem, né? Para esclarecer mais ainda essa verdade do povo, que foi dada ao povo no contexto do Antigo Testamento. É isso que acontece com a maioria dos evangélicos, com a Igreja Católica, né? Com essas doutrinas de trindade. É isso que acontece? Não. Veja bem. Aqui tem a verdade dada a Moisés e aos profetas, né? Ao povo lá do contexto. E eles acreditam o quê? Acreditam que Jesus veio e trouxe uma outra verdade aqui, a ponto dessa nova verdade aqui deitar por terra a antiga verdade. Ou, no mínimo, questionar aspecto da verdade anterior. Abominação pura, prezado irmão. Jesus jamais veio. Olha o que eu vou falar aqui para você. Jesus jamais veio contrariar ou se opor a alguma verdade revelada pelo próprio Pai no contexto do Antigo Testamento. É uma interpretação muito equivocada essa interpretação desse povo aí, que dizem ou que dão a entender isso aí, que Jesus trouxe uma nova verdade. Imagina você, aqui nessa verdade diz, só o Pai é o único Deus. Aí vem Jesus aqui, né, ou vem o Novo Testamento aqui e fala, não, discordo, não é só ele não, tem mais pessoas que é Deus também com ele. Contradizer a verdade, prezado, tá? Contradizer, não tem como, certo? Aí você me pergunta assim, prezado irmão, então, irmão Fábio, se Deus é uma só pessoa, Deus é único e sem igual, como foi que surgiu essa ideia aí de Deus trino, de trindade? Para você que não sabe o que é Deus trino, são o quê? 3 divindades, a divindade Pai, a divindade Filho, a divindade Espírito Santo. 3 divindades representam um só Deus. Como foi que essa ideia aí surgiu? Muito bem, após a morte dos apóstolos, se converteram muitos pagãos politeístas, né? Pagãos que eram politeístas durante a sua vida toda. Politeístas acreditavam em mais de um Deus, ok? Entraram para a fé e trouxeram suas filosofias, filosofia greco-romana, certo? E essa influência aí começou a entrar para a igreja. Outra coisa interessante também é que os judeus cristãos que herdaram lá do Antigo Testamento a forma ideal de se interpretar as escrituras saíram do contexto. Ou seja, entraram os pagãos e os judeus cristãos saíram do contexto. E aí começaram a perderam a base de se interpretar as escrituras, né? Esses ex-pagãos aí não conseguiram interpretar, por exemplo, o livro de João lá, o livro de João, que diz que o verbo era Deus, que o verbo estava com Deus e que Jesus era o verbo. Eles não conseguiram interpretar aí, começaram a interpretar esse verso aí literalmente, acreditando que Jesus era uma divindade tanto quanto o Pai, certo? Isso aí após os apóstolos morrerem, certo? Com o passar do tempo, ali século 2, 3, século 4 também, começaram a acreditar também que o Espírito do Pai, que no contexto do Antigo Testamento não era uma outra pessoa, eles começaram a interpretar que o Espírito do Pai também era uma outra pessoa. Então, chegaram à conclusão que havia 3 divindades: Pai, Jesus e o Espírito Santo. 3 divindades, 3 pessoas como divindades. Mas como conciliar 3 divindades com a ideia de um só Deus? Então, eles fizeram um sincretismo religioso. Eles misturaram meio que teorias politeístas com teoria monoteísta, né? Fizeram um sincretismo, uma fusão ali, e saiu a ideia de um Deus trino. 3 deuses, 3 pessoas sendo Deus, mas um só Deus, né? Negócio confuso, né, prezado?
três divindades e um Deus. Como? Como? Mas isso aí foi uma forma do paganismo, da apostasia e do diabo fazer os cristãos, fazer os servos de Deus idolatrar, cair no pecado da idolatria sem perceber, né? Por que sem perceber? Porque uma vez que eles fazem confissão de crer em um só Deus, na prática não creem em um só Deus. É uma forma sutil de pegar o cristão. Surgiu lá na Idade Média, né? Uma espécie de idolatria. A ideia de um Deus trino é uma espécie de idolatria disfarçada, sutil, certo? Sutil. E aí o que acontece? O termo um só Deus passou a interpretar no campo figurativo, unidade composta. Como eu falei para você, no contexto do Antigo Testamento, o termo um só Deus era entendido na literalidade. Um só é um só mesmo, aqui ó, um só livro. A partir desses concílios, a partir dessas deturpações que houve aí na fé, um só passou a ser entendido como dois ou três, tá? Três dedos, um só dedo, ok? E aí, eis que surgiu aí, né, uma das grandes heresias que marca uma grande apostasia da fé da igreja. E aí fica a dica para você, prezado irmão, não só para esse tema aí da unicidade de Deus, mas para outros temas também. Toda verdade revelada por Deus ao seu povo, verdade essas revelada de forma explícita e que é ponto de salvação no contexto do Antigo Testamento, o Novo Testamento tem que ampliar essas verdades, tem que esclarecer ainda mais essas verdades, porém jamais contradizê-las, jamais contrariar essas verdades. Se o Antigo Testamento Deus revelou que Deus é uma só pessoa, o Novo Testamento não pode falar que pode ser mais de uma pessoa. Do contrário, ele vai estar contradizendo, vai estar contrariando alguma coisa. Não pode. Não é só com essa questão da unicidade. É tudo, prezado. Tudo, certo? Embora muitos tentem pegar versos e textos isolados para provar a ideia de um Deus trino, sabemos que essa doutrina não existe de fato na Bíblia. Não é uma verdade essa doutrina aí, né? É um engodo. Vamos ver mais um exemplo aí. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. Que texto maravilhoso. Preste atenção. Para nós há um só Deus, vírgula, o Pai. O termo o Pai aí é o que nós chamamos de aposto explicativo. Se alguém perguntar quem é esse único Deus aí, a resposta é o Pai. Levando em conta que nós aqui nesse estudo temos feito uma simulação de entrevista, se você fizer se você fizesse, né, a mesma pergunta aí que na nossa simulação você fez com Abraão, Isaac, Jacó, com os profetas lá do Antigo Testamento, com o próprio Jesus Cristo, se você fizesse ali na igreja apostólica a mesma pergunta a Paulo, por exemplo, Paulo, quem é a sua divindade? A resposta de Paulo seria a mesma resposta que Moisés deu, que Abraão, Isaac, Jacó deu, que Enoque deu, que Matusalém deu, que Noé deu. Qual que seria a resposta de Paulo? A minha divindade é o Pai. Paulo, só o Pai? Só o Pai. Que unidade de fé, né? Que unidade de crença, tá? Que unidade de crença, prezado. Coisa maravilhosa. É isso que mostra que estamos no caminho certo ao crer assim. Porque nós não estamos aqui apresentando a você interpretações humanas, interpretações católica romana. Estamos apresentando interpretações do povo de Deus desde lá do Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa. Quem é a sua divindade? O Pai. Só o Pai, só o Pai. Certo? E tanto é verdade isso que eu estou falando, que se você pegar o termo aí um só Senhor, você vai perceber que do mesmo jeito que um só Deus, quer dizer um só no sentido literal, um só Senhor também tem esse sentido de dizer um só Senhor no sentido literal. Há pessoas que têm dúvidas sobre esse tema aí, porque eles falam, mas o Pai também não é Senhor?
Então presta atenção aqui no que eu vou falar para você. A palavra Senhor é um cargo de autoridade na Bíblia, né? Um cargo de quem governa, certo? A palavra Senhor tem sinônimo, é uma palavra sinônima de governador na Bíblia, tá? Quem governa na Bíblia, quem governa, quem administra é Senhor. Tem Senhor no âmbito material e Senhor no âmbito espiritual, ok? Para você entender melhor esse conceito aí, eu vou dar um exemplo do Antigo Testamento. Havia o rei Faraó. Segundo os historiadores, o nome dele era Apopi, lá no contexto do Antigo Testamento. Faraó governava e mandava lá em todo o Egito, certo? Mas segundo a Bíblia fala que esse faraó aí chamado Apopi engrandeceu, exaltou um homem chamado José como senhor sobre todo o Egito, certo? E aí o que acontece? Inclusive é muito bonito lá o texto lá, né, que fala que a exaltação desse homem, como que foi? Existe uma espiritualidade muito grande dessa passagem aí, o jeito que José foi engrandecido perante todos ali. E o que acontece? O Egito passou a ter uma só pessoa no cargo de faraó e uma só pessoa no cargo de senhor. Tanto é verdade isso que eu estou falando, que certa vez alguém foi procurar faraó, ele falou, não, vem a mim não, vai a José, né? Eu que o coloquei lá para administrar, para cuidar de tudo isso aí. Não vem a mim não, certo? Porque embora faraó também governava o Egito, mas no cargo de senhor estava somente José, certo? Desse modo, parafraseando o texto que você acabou de ler aí, parafraseando ou dando uma nova versão, você poderia dizer que para os egípcios havia um só faraó, vírgula, Apopi, o nome dele, e um só senhor, vírgula, José. Uma só pessoa no cargo de faraó e uma só pessoa no cargo de senhor, que era José. Se você entender esse conceito aí, você vai entender o conceito aí do verso, prezado. Do mesmo jeito que no cargo de senhor da igreja há uma só pessoa, quem é o senhor da igreja? Quem é o senhor da igreja? Jesus. Certo? Por que Jesus? Porque o Pai colocou Jesus nesse cargo. Embora o Pai governa também a igreja, o Pai governa o mundo, mas quem está no cargo de Senhor é só Jesus. O Pai não está no cargo de Senhor, prezado. Quem está nesse momento no cargo de Senhor da igreja é Jesus. Não confunda aí a função com o cargo, ok? O Pai governa também a igreja, o Pai governa o mundo, mas quem está no cargo de Senhor é só Jesus. Tá? O Pai não está no cargo de Senhor. Do mesmo jeito que Faraó lá no tempo não estava no cargo de Senhor. Quem estava no cargo de Senhor lá era José, ok? Há uma só pessoa no cargo de Deus, né? Digamos assim, no cargo de Deus há uma só pessoa. Para nós há um só Deus e um só Senhor. Aí fica a explicação. Do mesmo jeito que um só, para se referir ao Senhor, é um só na literalidade, do mesmo jeito, né? Ou seja, um só Senhor, somente Jesus. Não tem outra pessoa como o Senhor da igreja, a não ser Jesus. Como cabeça da igreja, a não ser Jesus. Do mesmo jeito também há uma só pessoa no cargo de Deus, né? A saber, o Pai. E ponto final. Certo? Vamos ver mais um texto para exemplificar isso que eu estou falando. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mais um texto confirmando isso aí que estamos falando. Há um só Deus, ok? E um só mediador. Quem que é o mediador? É um homem. Quem é esse homem? O Filho de Deus, Jesus Cristo, que representa a humanidade, representa os seres humanos, a raça humana perante a divindade, certo? Há um só mediador. O termo um só mediador, esse termo é literal ou simbólico, figurativo? Claro que é literal, ok? Um só é um só mesmo, uma só pessoa. Do mesmo modo, um só Deus também é uma só pessoa também, tá? Vale lembrar aqui que um só mediador, eu estou falando também, né? Aí eu vou dar
uma explicação semelhante ao que eu dei no quadro anterior. Um só mediador, porque no cargo de mediador só tem uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Mais um texto confirmando aí que nós estamos falando, certo? Um só Deus e um só mediador, a saber, o homem Jesus Cristo, o homem que representa toda a raça humana perante a divindade lá, certo? E você percebe que um só aí é no sentido literal mesmo, não no sentido figurado, ok? Um só mediador é um só mediador, do mesmo modo que um só Deus é uma só pessoa no sentido exato da palavra. Vale lembrar que a mesma explicação que eu dei sobre o cargo de Senhor vale aqui também para o cargo de mediador, ok? Todos podem exercer a função de mediar alguma coisa, né? Fazer mediações por alguém perante Deus, tal. Agora, no cargo de mediador só há uma pessoa. Função, exercer função e estar no cargo, ok? Não confunda esse conceito aí. No cargo de mediador há uma só pessoa. Embora os servos de Deus, os anjos ou outros seres possam exercer a função de mediar, fazer mediações, fazer intercessões, mas no cargo de mediador, nesse cargo aí, só há uma pessoa. Não confunda. Dessa maneira, espero que tenha ficado muito claro que há na Bíblia sim o termo um só ou uma só no sentido figurativo, o que os teólogos chamam aí de unidade composta, ok? Há na Bíblia sim essa unidade composta onde mais de um ser representa um. Claro, você viu aí Jesus falando, eu e o Pai somos um. Pedro, Tiago e João é um com Jesus e com o Pai, e por aí vai. Homem e mulher é uma só carne. Há sim a unidade composta. Porém, aí vem o ponto principal aí, no sentido figurativo, tá? Mas todas as vezes que a palavra um só se refere à divindade, se refere a Deus, todas as vezes na Bíblia que a palavra um só se refere a Deus, ela nunca vem no sentido figurativo. Ela vem sempre no sentido literal mesmo. Um no sentido de um mesmo, ok? Um só Deus no sentido de uma só pessoa, uma só divindade, sempre, tá? Deixando muito claro que Deus é uno, querido. Deus é uno, vou repetir aqui 10 vezes para ver se entra na mente de muitas pessoas aí. Deus é uno e não trino, certo? Uma divindade é um Deus. Aqui, ó. Uma divindade é um Deus, ok? Uma só pessoa. E não 3 divindades é um Deus. Aí já é aberração, aí já é loucura teológica, né? Aí já procedência do maligno. Muito cuidado, prezado amigo, prezada amiga. Muito cuidado com o sincretismo religioso. Que mistura aspectos do politeísmo, né? Politeísmo dos pagãos, dos idólatras, com o monoteísmo do povo de Deus, do povo de Israel, do povo judeu, ok? Misturou ali e veio o quê? Deus trino, né? Ao mesmo tempo que afirma crer em um só Deus, ao mesmo tempo que se afirma crer em um só Deus, como o povo do passado, como Moisés, ao mesmo tempo diz que crê em 3 divindades, Pai, Filho e Espírito Santo, causando confusão em Israel. Muito cuidado, prezado, muito cuidado. E no próximo estudo, em nome do Senhor Jesus, eu vou falar para você porque há texto na Bíblia que fala que Jesus é Deus, né? Porque hoje eu acabei de falar para você aí que Deus é um só, Deus é singular, Deus é o Pai, mas realmente há texto na Bíblia que fala que Jesus é Deus. Qual o sentido? Né? Como assim? Como entender isso daí? Aí no próximo estudo eu vou falar sobre isso, tá ok? Mas desde já, que a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e até o próximo estudo. Deus abençoe.